O que você faria se descobrisse que o homem mais pobre de um vilarejo era, na verdade, um fazendeiro milionário? Essa é uma história fictícia de um fazendeiro que fingiu ser pobre no vilarejo esquecido e encontrou o amor verdadeiro, um romance ambientado nos anos 80, criado para emocionar e fazer refletir. Antes da história começar, já se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Ajuda demais o canal a crescer e assim você recebe mais histórias completas como essa. Agora, prepare o coração, porque essa história vai te surpreender do começo ao fim. Fabrício tinha tudo o que um homem poderia desejar aos olhos do mundo. Grandes fazendas espalhadas pelo interior de Minas Gerais, gado de primeira linha, dinheiro entrando mês após mês, respeito, poder e uma beleza que chamava a atenção por onde passava. Mas nada disso preenchia o vazio que ele sentia ao acordar todas as manhãs naquela casa enorme e silenciosa. Uma casa cercada de luxo e de gente interesseira, mulheres que sorriam antes mesmo de conhecê-lo, que elogiavam suas terras, seus carros, suas roupas, mas que nunca perguntavam como ele estava de verdade. E foi num desses jantares sofisticados, cercado de risadas forçadas e olhares calculados, que ele entendeu que estava cansado daquela vida sem sentido, cansado de ser visto apenas como o fazendeiro rico e nunca como o homem por trás do dinheiro. E naquela mesma noite, olhando pela janela do quarto, decidiu desaparecer por um tempo, não como fuga, mas como teste, como uma última tentativa de descobrir se ainda existia amor verdadeiro em algum lugar. Alguns dias depois, sem avisar quase ninguém, Fabrício deixou suas fazendas sob os cuidados de um administrador de confiança. Vestiu roupas simples, levou apenas uma mala pequena e seguiu rumo a um vilarejo esquecido no interior. Um lugar que quase não aparecia nos mapas, onde ninguém o conhecia e onde ele poderia viver como um homem comum, sem títulos, sem privilégios, apenas como mais um tentando sobreviver. O vilarejo era simples, poucas ruas de terra, casas baixas, um pequeno comércio e um bar antigo que parecia ser o ponto de encontro de todos. E foi ali que Fabrício parou logo ao chegar, cansado da viagem, sem saber exatamente por onde começar, pedindo apenas um copo d'água e perguntando se havia algum lugar onde pudesse dormir em troca de trabalho. Os olhares que recebeu não foram de acolhimento, mas de desconfiança. Afinal, gente de fora sempre despertava comentários. Ainda mais alguém bonito, bem apessoado, mas claramente sem dinheiro. E foi ali que ele entendeu que, naquele vilarejo, ser pobre não despertava compaixão, despertava julgamento. Sem muitas opções, Fabrício acabou dormindo nos fundos do bar naquela primeira noite, em um pequeno quarto improvisado, e no dia seguinte começou a procurar trabalho, oferecendo ajuda em lavouras, pequenos serviços, qualquer coisa que lhe permitisse ficar. Enquanto isso, Rosário acordava antes do sol, como fazia todos os dias, para ajudar uma senhora idosa com quem morava desde que perdera os pais ainda jovem, trabalhando na lavoura durante o dia e fazendo pequenos serviços para complementar a renda. Era conhecida no vilarejo por ser trabalhadeira, bonita de um jeito simples e discreto, mas também alvo de comentários cruéis, pois já passava da idade que o povo considerava ideal para casar. Naquela época, as mulheres se casavam muito cedo e muitos diziam, em cochichos maldosos, que ela estava ficando para titia, que ninguém a queria, que algo devia haver de errado com ela. Rosário fingia não ouvir, mas cada palavra pesava em seu coração, ainda mais num lugar onde havia poucos homens e a maioria das moças sonhava em se casar com alguém rico para sair daquela vida difícil.
Foi no fim daquela manhã que os caminhos de Fabrício e Rosário se cruzaram pela primeira vez, quando ele apareceu na lavoura oferecendo ajuda em troca de um prato de comida, sendo recebido com frieza por quase todos, menos por ela, que, vendo o cansaço em seu rosto e a educação em suas palavras, decidiu lhe dar uma chance, mesmo sabendo que isso renderia comentários. Enquanto trabalhavam lado a lado, conversaram pouco, mas o suficiente para que Fabrício percebesse que havia algo diferente naquela mulher, uma força silenciosa, uma bondade sem interesse, e Rosário, por sua vez, sentiu algo estranho naquele homem simples, como se ele carregasse mais do que deixava transparecer. Mas preferiu não questionar, afinal, no vilarejo, perguntas demais nunca traziam coisa boa. Ao fim do dia, ela lhe ofereceu comida e indicou o bar onde ele poderia continuar dormindo, gesto que não passou despercebido pelos olhos atentos e julgadores do lugar, dando início a uma história que, sem que nenhum dos dois soubesse, mudaria para sempre o destino daquele vilarejo esquecido. Nos dias que se seguiram, Fabrício passou a fazer parte da rotina do vilarejo como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Acordava cedo, ajudava na lavoura, carregava sacas, consertava cercas e aceitava qualquer serviço que surgisse, mesmo sabendo que nunca precisara daquilo para sobreviver. Mas fazia questão de viver cada dificuldade como um aprendizado. Enquanto dormia no pequeno quarto improvisado nos fundos do bar, ouvindo à noite as conversas altas, as risadas e também os comentários maldosos sobre ele, sempre cochichados, chamando-o de andarilho, de pobre sem futuro, alguém que logo iria embora. Rosário continuava sendo a única que o tratava com respeito, às vezes levando-lhe um prato de comida, outras vezes apenas parando para conversar rapidamente ao fim do dia, trocas simples que aos poucos se tornaram o momento mais esperado por ambos, mesmo que nenhum deles tivesse coragem de admitir. O vilarejo, pequeno como era, começou a perceber aquela aproximação, e logo os olhares se voltaram para Rosário, agora não apenas como a moça que estava ficando para a titia, mas como a mulher que se interessava por um homem sem teto, sem posses e sem nome, o que para muitos era quase uma afronta, e as outras mulheres, que sonhavam em se casar com alguém rico para sair dali, passaram a provocá-la com comentários disfarçados de conselho, dizendo que ela estava desperdiçando sua vida, que aquele homem não tinha futuro e que ninguém sobrevivia de sonhos. Rosário ouvia tudo calada, mas por dentro lutava contra o medo de estar fazendo algo errado. Ainda assim, cada vez que via Fabrício chegando cansado, com as mãos calejadas e um sorriso tímido no rosto, sentia que não podia abandoná-lo como todos os outros faziam. Fabrício, por sua vez, começava a sentir algo que nunca havia experimentado antes. Não era a atração superficial que conhecia tão bem, mas uma paz estranha ao estar perto dela, uma vontade sincera de protegê-la dos julgamentos, mesmo sabendo que se revelasse quem realmente era, tudo aquilo mudaria, e talvez para sempre. Em uma tarde chuvosa, quando o trabalho precisou ser interrompido, os dois acabaram se abrigando juntos sob um galpão antigo e ali conversaram mais do que nunca. Rosário falou sobre a vida difícil, sobre a solidão de ser julgada em um lugar pequeno, sobre o sonho simples de ter uma família, enquanto Fabrício, escolhendo bem cada palavra, falou sobre cansaço, sobre se sentir usado pelas pessoas e sobre o desejo de ser amado pelo que se é. E naquele instante, os olhares se encontraram de um jeito diferente, carregados de sentimentos que nenhum dos dois ousou nomear. A proximidade começou a incomodar ainda mais o vilarejo, e o dono do bar, percebendo os rumores, avisou Fabrício que talvez fosse melhor ele procurar outro lugar, pois sua presença estava causando falatório demais, deixando claro que homens como ele não eram bem-vindos por muito tempo ali.
o que abalou Fabrício profundamente, não pelo desprezo, mas pela possibilidade de se afastar de Rosário, antes mesmo de entender o que estava nascendo entre eles. Foi Rosário quem, contrariando tudo e todos, sugeriu que ele continuasse ali, dizendo que ninguém tinha o direito de expulsá-lo. Gesto que a colocou ainda mais no centro das críticas, mas também selou, silenciosamente, um laço entre os dois. Um sentimento que começava a crescer em meio à pobreza, ao preconceito e às escolhas difíceis, sem que nenhum deles imaginasse o quanto aquela história ainda estava longe de terminar. A partir daquele momento, a presença de Fabrício no vilarejo deixou de ser apenas tolerada e passou a ser observada com atenção, como se todos esperassem o menor deslize para confirmar aquilo que já haviam decidido sobre ele, enquanto Rosário sentia o peso dos olhares se intensificarem cada vez que caminhava ao lado dele. Mulheres cochichando pelas esquinas, homens balançando a cabeça em reprovação, como se ela estivesse cometendo um erro imperdoável ao se aproximar de alguém sem posses, mas mesmo assim ela não recuava. Continuava oferecendo ajuda, palavras gentis e companhia, porque algo dentro dela dizia que aquele homem simples carregava uma verdade maior do que o vilarejo conseguia enxergar. Fabrício, por sua vez, lutava diariamente contra a vontade de revelar quem realmente era, principalmente quando via Rosário sendo humilhada por comentários cruéis, como numa manhã em que uma das mulheres mais faladeiras do lugar insinuou em voz alta que Rosário nunca se casaria se continuasse se envolvendo com homens sem futuro, e ele precisou se conter para não reagir, lembrando-se de que aquele silêncio fazia parte da escolha que havia feito. Com o tempo, os dois passaram a dividir pequenos momentos que se tornaram grandes demais para ignorar. Caminhadas ao entardecer pelas estradas de terra, conversas sentados em um tronco velho perto da lavoura, risadas tímidas que surgiam do nada e silêncios confortáveis que diziam mais do que qualquer palavra. E foi em uma dessas tardes que Fabrício, pela primeira vez, segurou a mão de Rosário, gesto simples, mas carregado de significado, fazendo o coração dela disparar e confirmando aquilo que ambos tentavam negar, que estavam se apaixonando. O vilarejo não demorou a reagir, e os boatos ganharam força, dizendo que Fabrício estava apenas se aproveitando da bondade de Rosário, que logo iria embora, deixando-a ainda mais marcada. Palavras que chegaram aos ouvidos dela como facadas silenciosas, despertando inseguranças antigas e fazendo-a questionar se realmente conhecia aquele homem. Em uma noite difícil, Rosário confrontou Fabrício, perguntando quem ele era de verdade e quais eram suas intenções, e ele, dividido entre a verdade e o medo de perder tudo o que estava construindo ali, respondeu apenas que não tinha nada além de honestidade para oferecer, resposta que não a tranquilizou por completo, mas que foi suficiente para mantê-la ao seu lado por mais um tempo. Enquanto isso, Fabrício começou a ser procurado para trabalhos mais fixos, ajudando em uma pequena lavoura próxima ao vilarejo, o que lhe deu uma rotina mais estável e aumentou ainda mais a impressão de que ele havia vindo para ficar, algo que irritava aqueles que torciam por sua partida. O sentimento entre eles crescia, silencioso e intenso, mas também crescia a tensão ao redor, como se o vilarejo inteiro estivesse esperando o momento certo para separar o que começava a florescer, sem saber que o maior choque ainda estava por vir e que aquela história simples escondia um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Com o passar das semanas, a relação entre Fabrício e Rosário deixou de ser apenas comentada em cochichos e passou a incomodar abertamente o vilarejo, como se o simples fato de estarem juntos desafiasse uma ordem silenciosa que todos aceitavam sem questionar, e os olhares de reprovação se tornaram mais diretos, as palavras mais duras e os gestos menos disfarçados, fazendo Rosário sentir na pele o preço de ter escolhido alguém sem posses em um lugar onde a pobreza já era castigo suficiente.
Fabrício percebeu que sua presença estava trazendo mais dor do que alegria para ela, especialmente quando a senhora com quem Rosário morava passou a alertá-la de que aquele homem não lhe daria futuro algum, dizendo que ela precisava pensar na própria vida antes que fosse tarde demais. Palavras que ecoaram na cabeça de Rosário por dias, alimentando dúvidas que ela tentava afastar. Ao mesmo tempo, Fabrício começou a receber propostas de trabalho fora do vilarejo, oportunidades simples, mas que significavam a chance de ir embora antes que tudo desmoronasse, e cada convite recusado era uma batalha interna, pois parte dele acreditava que partir seria a melhor forma de poupá-la de mais sofrimento, enquanto outra parte se recusava a abandonar o sentimento que havia nascido ali. Em uma tarde marcada por tensão, Rosário foi humilhada publicamente quando algumas mulheres insinuaram que ela estava sustentando Fabrício com o pouco que tinha. Acusação injusta que a fez chorar escondida atrás da pequena capela do vilarejo, sendo encontrada por ele pouco depois. Momento em que, pela primeira vez, ela confessou o quanto estava cansada de ser julgada e o medo de estar errando mais uma vez na vida. Fabrício sentiu o peso da culpa apertar o peito, pois sabia que toda aquela dor poderia ser evitada se ele revelasse quem realmente era. Mas também sabia que essa revelação mudaria tudo e talvez destruísse aquilo que havia de mais puro entre eles. Movido pelo impulso de protegê-la, ele decidiu se afastar por alguns dias, dizendo que precisava resolver assuntos fora do vilarejo. Atitude que foi interpretada por muitos como prova de que ele nunca teve intenção de ficar, reforçando os comentários cruéis e deixando Rosário mergulhada em silêncio e tristeza. A ausência de Fabrício fez com que Rosário revivesse antigas dores, a sensação de sempre ser deixada para trás, de nunca ser escolhida de verdade, e mesmo tentando se manter forte, ela começou a acreditar que talvez todos estivessem certos sobre ele. Enquanto isso, Fabrício se viu dividido como nunca antes, pois ao se afastar percebeu que o vilarejo, com toda a sua dureza, havia lhe mostrado algo que o dinheiro jamais conseguiu comprar, e que perder Rosário significaria perder a única coisa verdadeira que encontrara em anos, decisão que o levou a encarar a verdade que vinha evitando desde o início, que não poderia mais viver escondido sem ferir quem mais amava, mesmo que a revelação custasse tudo o que havia construído naquele lugar. A volta de Fabrício ao vilarejo aconteceu em um dia comum, mas carregava um peso diferente, como se o ar estivesse mais denso e cada passo dele pelas ruas de terra anunciasse que algo estava prestes a mudar. E não demorou para que sua presença chamasse atenção, pois muitos já acreditavam que ele não retornaria, usando sua ausência como prova de que sempre fora apenas um homem de passagem. Rosário o viu de longe, sentindo o coração disparar entre alívio e medo, mas manteve a distância, ferida demais para se aproximar sem respostas. E foi essa frieza silenciosa que fez Fabrício entender que não havia mais espaço para meias verdades. Naquela mesma semana, alguns homens importantes da região chegaram ao vilarejo em busca de Fabrício, algo que despertou curiosidade imediata, pois ninguém entendia por que pessoas tão bem vestidas e respeitadas procurariam um homem considerado pobre e sem futuro. E foi no bar, diante de olhares atentos e desconfiados, que a verdade começou a emergir. Quando Fabrício foi chamado pelo nome completo e tratado com respeito, o burburinho tomou conta do lugar, e aos poucos ficou claro que aquele homem simples era, na verdade, o grande fazendeiro da região, dono de terras, gado e uma fortuna que muitos só conheciam de ouvir falar. O choque foi imediato. Mulheres que antes o desprezavam passaram a sorrir de forma constrangida. Homens que o julgavam baixaram os olhos, e o vilarejo inteiro se viu diante da própria hipocrisia, mas nenhuma reação foi tão intensa quanto a de Rosário,
que sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao perceber que o homem por quem havia se apaixonado havia escondido algo tão grande. Ferida, confusa e envergonhada, ela se afastou, sentindo-se enganada, usada e exposta diante de todos, como se sua bondade tivesse sido testada sem que ela soubesse. Fabrício tentou se explicar, dizendo que nunca quis feri-la, que tudo começou como uma tentativa de fugir de uma vida vazia e interesseira, mas cada palavra parecia pequena diante da dor que Rosário carregava, pois para ela a mentira não estava no dinheiro, mas no silêncio, na omissão que a fez acreditar que ele era alguém que não era. O vilarejo, que antes a criticava por estar com um homem pobre, agora a pressionava de outra forma, insinuando que ela deveria aproveitar a oportunidade, que não podia deixar um fazendeiro daqueles escapar. Comentários que só aumentavam sua revolta, pois provavam que ninguém ali entendia o que ela realmente sentia. Dividida entre o amor que havia nascido e a decepção profunda, Rosário se fechou, evitando Fabrício e se refugiando no trabalho, enquanto ele, mesmo cercado de atenção repentina e respeito forçado, sentia-se mais sozinho do que nunca, percebendo que a riqueza que todos admiravam era justamente o motivo de sua maior dor, e que o amor verdadeiro que encontrara estava agora por um fio. Os dias que se seguiram à revelação foram marcados por um silêncio pesado no vilarejo, como se todos sentissem vergonha do que haviam feito, mas ninguém tivesse coragem de admitir, enquanto Rosário tentava seguir sua rotina fingindo que nada havia mudado, embora por dentro estivesse em conflito, dividida entre a dor de ter sido enganada e a certeza de que os sentimentos que vivera ao lado de Fabrício haviam sido reais. Fabrício, por sua vez, recusou convites para voltar imediatamente à vida de luxo, permanecendo no vilarejo como prova de que não havia mentido sobre o que sentia, mesmo sendo tratado agora com respeito exagerado, algo que o incomodava profundamente, pois tudo o que desejava era recuperar a confiança de Rosário. Em uma tarde tranquila, longe dos olhares curiosos, ele finalmente conseguiu falar com ela, abrindo o coração e assumindo seus erros, dizendo que se escondeu não por maldade, mas por medo de nunca ser amado pelo homem que era, e não pelo dinheiro que possuía, confessando que ao conhecê-la encontrou exatamente aquilo que sempre procurou: um amor simples, sincero e sem interesse. Rosário ouviu em silêncio, lágrimas contidas, lembrando-se de cada gesto, cada conversa, cada momento em que ele esteve ao seu lado, quando ninguém mais esteve, percebendo que, apesar da mentira, a essência daquele homem nunca mudou, e que talvez o maior erro tivesse sido o vilarejo julgá-los antes de compreender. Aos poucos, o ressentimento deu lugar à compreensão, e Rosário entendeu que perdoar não significava esquecer a dor, mas escolher seguir em frente com aquilo que ainda valia a pena. E quando decidiu dar uma nova chance a Fabrício, não foi pelo dinheiro, mas pelo homem que dormiu no bar, trabalhou na lavoura e segurou sua mão quando o mundo parecia pequeno demais para ela. O vilarejo assistiu, surpreso, à escolha de Rosário, percebendo tarde demais que o amor verdadeiro não se mede por posses. E Fabrício, tocado pela transformação que aquela experiência lhe proporcionou, decidiu investir no lugar, gerando trabalho e dignidade sem ostentação. Não como o fazendeiro poderoso que impunha respeito, mas como o homem que aprendeu a amar. Com o tempo, o vilarejo esquecido deixou de ser apenas um cenário de dor e preconceito, tornando-se o lar onde duas vidas se encontraram para provar que o amor verdadeiro nasce quando ninguém está olhando. E Fabrício e Rosário seguiram juntos, não como o rico e a pobre, mas como duas almas que se escolheram apesar de tudo, construindo um final feliz simples, forte e verdadeiro, do jeito que o destino havia preparado desde o primeiro encontro. E agora eu quero saber de você.
O que achou da história de Fabrício e Rosário? Você acha que o amor verdadeiro consegue sobreviver às mentiras e aos julgamentos? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu leio todos. E se você gosta de histórias assim, cheias de romance, segredos e reviravoltas dos anos 80, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias novas para você.